Simbora! Simbora falar da Lei 4285. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para falar especificamente com vocês sobre a Lei 4285 de 2008, esta importante norma que no caso reestruturou a agência, não é isso? Aqui ó, reguladora de águas e saneamentos do Distrito Federal. Inclusive mudou a sua nomenclatura, né? Deixou de ser aqui ó, Agência Reguladora de Águas e Saneamento Básico e acrescentou o termo energia. Bem, é com essa alegria, nessa batida, que eu quero trazer mais algumas informações para vocês, principalmente sobre aqueles órgãos que compõem a estrutura orgânica da DASA. Na aula anterior, nós assim o fizemos. Nós identificamos aquela estrutura e na nossa aula passada eu falei sobre a diretoria colegiada. Chegou o momento de avançarmos um pouco mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre outros, então, órgãos que compõem aí esta estrutura orgânica. Beleza? Vamos lá? Simbora com o professor. Partiu a aprovação. É hora, então, de falarmos sobre a 4285. Gente, dando sequência ao assunto, então, organização. Chegou a hora, então, de falarmos sobre as atribuições dos diretores. Então, no nosso resumo, eu ainda não terminei o assunto organização. Dentro do assunto organização, eu inicialmente falei sobre a diretoria colegiada. Anota isso aí. Diretoria colegiada. Depois, dentro da diretoria colegiada, eu falei sobre o mandato. Os mandatos dos diretores. E agora chegou o momento de falar sobre as atribuições dos diretores. E aí você pode, no momento, estar se perguntando assim: ué, professor, mas por que o senhor está dando tanto a ênfase à diretoria colegiada? É o órgão mais importante da DASA, gente. Pelo amor de Deus, véio, nós aprendemos lá, não é isso? Então, daí a importância de se ter, então, aqui esta sequência. Portanto, anote aí. Chegou a hora de falarmos, então, sobre as atribuições dos diretores. Olha, os diretores, nós já aprendemos que eles serão responsabilizados solidariamente. Significa dizer que, em linhas rasas, o que um fizer, meu amigo, os demais vão juntos. Então, eu até brinco, isso aí é barco que afunda todo mundo. Então, nesse caso, mantenha o barco no prumo, beleza? Tá bom. Olha, esses diretores, eles têm algumas atribuições que são comuns, todos eles. Mas aí tem outras que destoam. Por exemplo, são lá 4 diretores. Um deles será o diretor-presidente. Então, aquele que é diretor-presidente, evidentemente, terá uma atribuição especial. Um deles poderá ser o ouvidor, não sei, por que não? Também teria uma outra atribuição especial. Agora aqui eu quero focar naquelas atribuições que são comuns dos diretores, tá? Então, nos termos da nossa norma, caberá aos diretores da DASA de modo comum. Eles deverão, tá? Entre outras ações, eles deverão, no caso, analisar, relatar, discutir, decidir, gente, matérias que sejam de competências da autarquia. Podemos dizer, então, que esta é a sua principal atribuição? Sim, por que não? Tá? Agora, além disso, vai fazer cumprir também as decisões colegiadas, vai fazer cumprir todas as normas que norteiam as atividades da DASA, ok? E mais, vai cumprir, inclusive, o que está lá, então, previsto no regimento interno. Olha, eu posso assim resumir, tá? Todas aquelas decisões, todas as decisões colegiadas,
todas as leis, regulamentos, convênios, contratos, atos e termos, tudo isso, então, deverá ser cumprido pelo diretor, tá? E ainda, nós temos ainda, além destas que são, então, atribuições comuns, são também atribuições comuns dos senhores diretores, então, da DASA. Praticar e expedir os atos de gestão administrativa, afinal de contas, são gestores da agência reguladora. Então, no caso, eles vão praticar e expedir os atos de gestão administrativa. Vão zelar pelo o desenvolvimento e também pela credibilidade da DASA, gente. Isso tanto no âmbito interno quanto externo, viu? E por fim, vão zelar pelo cumprimento dos planos e programas da autarquia, além de serem responsáveis solidariamente pelo cumprimento dos seus objetivos e metas. Inclusive, nós já aprendemos na aula anterior que o não atingimento de metas, de objetivos, poderá ensejar, inclusive, né, a exoneração lá no cargo de diretor. Nós vimos isso na aula passada, tá? Bem, nesse caso, gente, algumas atribuições devem ser cumpridas. Por exemplo, anualmente, então, olha o lapso temporal, anualmente, tá? Os diretores e o ouvidor, eles farão publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, isso sem ônus para, né, da DASA, a relação de todos os bens e direitos, tá? Que são, então, que aquilo que constitui os seus respectivos patrimônios enquanto pessoas físicas. Gente, isso inclusive é uma forma de controle, né? É para saber, então, qual foi a evolução patrimonial dos respectivos diretores naquele ano. E isso, inclusive, é importante demais, evidentemente, dá a gente aí, então, até mais uma sensação de responsabilidade, de controle, tá? E ainda, quais são as principais competências do diretor-presidente? Então, nesse primeiro momento, eu falei com vocês sobre as competências que são comuns. Eu falei sobre as competências que são comuns aos senhores diretores. Chegou o momento de falar sobre aquelas competências especiais, aquela que é do diretor-presidente. Por quê? Dentre os 4 diretores, um deles será o diretor-presidente. Então é claro que o diretor-presidente, ele tem atribuições que são específicas de quem ocupa a presidência da diretoria, ok? E são sobre elas que eu irei falar. É claro que aqui também eu falarei tão somente das principais. Aquelas que são de ordem administrativa eu excluí, pois justamente não são cobradas em provas. Então, quando você vê aqui incisos 1, 4, 6, 7, vai, professor, cadê as demais? As demais eram de ordem administrativa, por não serem cobradas em provas, eu não trouxe nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as principais competências do diretor-presidente? Primeiro, é ele quem vai exercer a representação da DASA, isso para todos os fins legais, gente. Então, ele é o grande gestor da DASA. É ele quem vai, então, nesse caso, fazer a representação, tá? Inclusive, isso poderá ensejar, por exemplo, envios de relatórios, tá bom? E mais, tá? Deverá, entre outros assuntos ali, é ele quem representa, é ele quem cuida, é ele, podemos dizer assim, o grande gestor da DASA. Ainda, uma outra competência também que é muito específica do senhor diretor-presidente. É ele quem vai decidir sobre as questões que sejam manifestamente urgentes. Isso, evidentemente, com a autorização, com a de referendo da diretoria colegiada, tá? Então, o que vai acontecer? Ele pratica uma ação que é urgente, porque não dava tempo de ser submetida à diretoria, e depois que ele praticar, ele leva para a diretoria e fala, diretoria, era urgente, eu pratiquei isso aqui, porque era urgente. E aí, vocês vão ratificar? Tipo, vocês vão concordar com o que eu fiz? Então esse A de referendo está dizendo o seguinte, ele pratica porque é urgente e depois ele leva isso à diretoria colegiada para saber se a diretoria colegiada ratifica aquela sua conduta naquele momento de urgência, tá bom? E mais, é ele quem vai assinar contratos, convênios e acordos que sejam de competência da agência. Evidentemente que isso deverá ser feito
depois que tiver feita ali as deliberações pela diretoria colegiada. Então a diretoria colegiada decidiu, falou, presidente, pode fazer isso aqui, nós decidimos, né? Lembrando que ele participa da diretoria colegiada, inclusive o voto de desempate na diretoria colegiada é dele. Então não esqueçam disso, tá? Olha, ele ainda vai emitir os atos administrativos que sejam de incumbência da agência, em especial aqueles que são de ordem normativa, viu? É ele quem vai emitir também as outorgas, as declarações de reserva de disponibilidade hídrica, evidentemente também, mais uma vez, depois de ser submetido à diretoria colegiada. A diretoria colegiada concorda e aí então ele executa, tá bom? Não esqueçam disso. Mas nós temos um corregedor na ADASA, gente. Nós temos. Então anote isso aí por gentileza. Nós temos um corregedor no caso na ADASA. Bem, nesse caso, quem será esse senhor corregedor? Nesse caso, gente, o corregedor, ele deverá ser designado pelos diretores entre os seus pares. Então o corregedor será necessariamente um dos 4 diretores. É ele quem vai exercer a correição das atividades. O que é a correição? Olha, gente, a correição significa dizer o seguinte: a ADASA tem uma missão institucional. As pessoas vão cumprir essa missão, mas elas estão cumprindo do modo correto? Isso é correição, tá? A correição, então, vai justamente fazer isso. Então, nesse caso, tá? Ela vai cuidar desta correição. Se a pessoa não estiver, se o agente público não estiver fazendo isso, né, vai ter que se apurar ali, porque pode ser que seja, inclusive, responsabilidades funcionais e até mesmo penalidades. Então, a função da correição é justamente essa, é analisar, exercer ali a correição nas atividades, no caso aí, dos respectivos servidores, tá bom? Lembrando que, nesse caso, gente, nós temos que ter muito cuidado, porque será ouvido o chefe do servidor do serviço jurídico. Essa é uma expressão que foi retirada da norma, tá? Essa parte do nosso documento foi declarada inconstitucional. Então, não tem ouvido o chefe do serviço jurídico. Guarde apenas isso. Ah, professor, por que o senhor colocou isso? Para mostrar para você, então, que isso poderá aparecer em algum material, em alguma coisa por aí, mas se aparecer, não caia nessa. O serviço jurídico da ADASA foi considerado inconstitucional. Então, esquece essa parte aí final. Por isso que eu só marquei a parte de cima. Compete ao senhor corregedor da ADASA, que será um dos diretores, é ele quem vai exercer a correição das atividades dos seus servidores, inclusive indicando responsabilidades funcionais e as penalidades previstas. Regimento interno vai dizer o que faz o corregedor, tá? Então o regimento interno vai especificar melhor o que deverá ser feito pelo senhor corregedor. E mais, vamos falar um pouquinho então do ouvidor, tá? O ouvidor é uma novidade muito importante, porque nós sabemos que em tempos modernos, em tempos então de prestação de serviços públicos, na era moderna, a presença do ouvidor se tornou necessária e absoluta. Então dê destaque aí no nosso material. Vamos falar um pouco então do ouvidor dentro do nosso resumo da diretoria colegiada, tá, gente? Eu não saí da diretoria colegiada ainda não. Eu ainda estou nesta estrutura. Então, ouvidor, corregedor, diretor-presidente, tudo isso está dentro da diretoria colegiada. Eu não saí da diretoria colegiada ainda. Vamos lá. Nesse caso especificamente aqui, vamos falar sobre o ouvidor. Gente, a ADASA, ela vai ter um ouvidor também. Oh, que legal! Então ela vai ter um ouvidor, professor? Vai. Ela também tem um ouvidor. Esse ouvidor, ele vai atuar junto à diretoria colegiada. Vai ficar ali, ó,
coladinho com a diretoria colegiada. Mas isso não significa que ele seja subordinado à diretoria colegiada. Não, não há subordinação do ouvidor à diretoria colegiada, mesmo porque isso iria comprometer a parcialidade, não é isso? A imparcialidade dos atos. Então, ela vai atuar junto à diretoria colegiada, sem subordinação hierárquica, e mais, o corregedor, nesse caso, desculpa, o ouvidor, ele vai exercer essa função junto com as outras que ele já exerce na agência, tá? Então vai haver um acúmulo de funções. Por quanto tempo, então, ele ficará como, no caso, ouvidor? 2 anos. Pode ser, no caso, reconduzido? Pode. Quais são as principais competências do ouvidor? É ele quem vai zelar, gente, pela qualidade dos serviços prestados aos usuários e aos consumidores. Então ele vai ficar de olho ali no que está sendo prestado pela DASA. E mais, é ele quem vai zelar pela qualidade das atividades da agência executadas, isso em relação aos agentes prestadores de serviços públicos, os usuários, os consumidores e aos administrados de um modo geral. Então, na realidade, gente, a ouvidoria, ela fica de olho ali, ela fica atenta para saber como é, então, feita a prestação desse serviço. A prestação tem sido boa? Não tem? Como é que tem sido feita esta prestação? Ok? Então, esta aí é um papel importante. E mais, no caso aqui, a ouvidoria ainda vai zelar, olha só, pela solução de reclamação dos usuários, tá? Inclusive de recursos hídricos, dos consumidores, dos administrados. Então, toda vez que nós temos uma reclamação de usuários, de consumidores, de administrados sobre a DASA, quem é que recebe isso? A ouvidoria, tá? Então, é ela quem recebe. É ela quem vai apurar e solucionar reclamações dos usuários, inclusive de recursos hídricos e também dos consumidores de serviço público de competência da agência. Inclusive caberá a ela, tá, no que diz respeito ali, aplicar as penalidades por sua fiscalização. E mais, caberá ao ouvidor ou à ouvidoria conciliar os conflitos e litígios que possam existir entre usuários, consumidores, administrados, prestadores de serviço. Podemos dizer, então, que a ouvidoria ela faz uma ligação direta entre a agência reguladora, né, e os consumidores, usuários, os prestadores? Gente, é isso. É uma forma de participação indireta da sociedade na gestão da DASA. Por que não? Nós podemos assim entender, ok? Fica aí, então, esta dica. O ouvidor. Quem será esse ouvidor? Gente, o ouvidor, ele será nomeado pelo senhor governador do Distrito Federal. Esta indicação, este ouvidor, ele será escolhido a partir de uma lista tríplice que será então elaborada pela diretoria colegiada da DASA. A diretoria então escolhe 3 nomes que ela entende que poderia ser o ouvidor, pega esse nome e manda para o senhor governador. O nome, gente, tá? Ele é encaminhado previamente à Câmara Legislativa para que ele possa sofrer uma arguição em audiência pública e, evidentemente, depois a sua aprovação. Então, o ouvidor, gente, ele tem o mesmo processo ali de, vamos dizer assim, de indicação do que um diretor. Tem que ser indicado na lista tríplice, vai para audiência pública, lá ele deve ser aprovado pela Câmara Legislativa, então é um processo também complexo, tá? Quem deverá? Qual é a características? Quem é que deve ser então o ouvidor? O ouvidor, gente, ele deve ter formação em nível superior, ele deve ser dotado de notório conhecimento em regulação dos usos de recursos hídricos e de serviços públicos, deve ser dotado de reputação ilibada, além de ter comprovada experiência profissional na mediação de conflitos. E mais, esse ouvidor, ele vai ocupar um cargo, gente, importante no quadro da DASA, tá? Ele vai, então, ali dentro, né, da sua estrutura, nós sabemos que ele tem alguns cargos ali que são comissionados, então ele vai ter um cargo de destaque dentro dos seus servidores que são comissionados. Então, na realidade, ele vai, no caso, ocupar um cargo comissionado de diretoria, de categoria 2, tá? Isso, então, é importante demais. E mais, ele tem direito, tá? É direito do senhor ouvidor, ele tem o direito de participar das reuniões públicas,
tanto, tá, em públicas como internas da diretoria colegiada. O ouvidor, então, ele pode participar das reuniões da diretoria colegiada. Ele, inclusive, tem o direito de se manifestar nelas, tá? E o mais, ele pode, inclusive, ter direito a voto, mas o voto dele será em separado, né? E nesse caso, quando ele vota em separado, significa dizer que o voto dele não terá significado, não terá importância para o quórum de votação em apuração. E também não vai, no caso ali, tá, implicar responsabilidade solidária com os diretores. Então, o ouvidor, gente, ele não será responsabilizado solidariamente. O ouvidor, guardem isso, o ouvidor não será responsabilizado solidariamente com os diretores. E ele pode votar nessas reuniões da diretoria colegiada? Pode, mas o voto dele é em separado. Significa dizer que, para fins de decisão, o voto dele não tem qualquer peso, não tem qualquer valor para fins de decisão. Então, para que ele vota, professor? Ué, quando ele vota, os outros diretores vão ouvi-lo. Pode ser que aquele voto, então, né, influencie na decisão de um outro diretor. Por que não? É possível. Então, guardem isso aí, é em relação ao senhor ouvidor, tá bom? E diferentemente do corregedor, que deve ser um diretor, aqui em nenhum momento a lei diz que deverá ser um dos diretores. O ouvidor, gente, ele tem acesso a todos os processos da agência, tá? Então o ouvidor, ele não será negado a ele o acesso a qualquer processo envolvendo, então, ali os assuntos da agência. E é claro, ele vai ter um apoio administrativo para ajudá-lo nesta missão. E além disso, semestralmente, gente, o ouvidor, semestralmente, ele deve informar, tá? Ele deve produzir um relatório falando qual foi, então, o desempenho da agência naquele período. Então aqui eu tenho uma atribuição muito específica do ouvidor. O ouvidor, semestralmente, deve produzir um relatório falando sobre a atuação da agência. Esta é uma importante atribuição, então, do ouvidor que merece destaque na nossa preparação. Os relatórios do ouvidor, eles deverão ser encaminhados inicialmente à diretoria colegiada. Aí a diretoria colegiada vai dar uma lida e ela poderá se manifestar em relação a esses relatórios num prazo de 15 dias, tá? Bem, passados os 15 dias, passaram-se os 15 dias, nesse caso específico, o ouvidor, então, vai encaminhar esse relatório para que se possa, então, nesse caso ali, né, ter a manifestação por parte do senhor governador. Então, o ouvidor vai mandar esse relatório ao senhor governador do Distrito Federal, vai mandar também esse relatório ao senhor secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e a outros secretários, então, do Distrito Federal, vai mandar uma cópia desse relatório à Câmara Legislativa, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao Procurador-Geral, gente, tá? Ao Procurador, então, Geral do Distrito Federal, ao Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e, nesse caso, também ficará disponível na rede mundial de computadores. Então, o relatório do ouvidor, meu amigo, vai parar nas mãos simplesmente das maiores autoridades do Distrito Federal. Só isso. Então, será que é importante ser ouvidor? Meu amigo, olha, é casca grossa, tá bom? E mais, o ouvidor, ele tem que manter sigilo ali sobre as informações que ele recebeu em caráter reservado ou confidencial. Isso, inclusive, diz respeito à sua atribuição. Já nos conflitos e litígios, tá? Em que a conciliação do ouvidor não for aceita. Vamos partir do pressuposto, então, que ele foi chamado para conciliar, porém não foi aceita. Nesse caso, gente, será proposta para ele, né, por ele, uma solução para a decisão por parte da diretoria colegiada. A ideia, então, é que a sua conciliação resolva o litígio. Mas se isso não for possível, posteriormente, isso então é encaminhado ali à diretoria colegiada para que ela então, ex officio, decida sobre aquela situação. Olha, essa decisão então que foi tomada pela diretoria colegiada, por iniciativa, ou seja, ex officio, tá? Ela tem caráter, gente, determinativo, tá? Isso em qual campo? No campo administrativo.
E aí, nesse caso específico, ela pode ser objeto, então, de pedido de reconsideração? Pode, ela pode ser objeto de pedido de reconsideração. Evidentemente que se isso acontecer, se houver um pedido de reconsideração desta decisão da diretoria colegiada, esse pedido deverá ser com efeito suspensivo. O ouvidor, ele pode perder o mandato? Pode. Ele pode perder o mandato em caso de renúncia, em caso de condenação judicial que não caiba mais recurso, em caso de condenação em processo administrativo disciplinar, desde que assim fique recomendado. Ele também poderá ser exonerado, gente, tá? No caso aí, tendo por iniciativa o senhor governador do Distrito Federal, precedida a autorização da Câmara Legislativa. A exoneração justificada é, por exemplo, ele não conseguiu cumprir aqueles objetivos e as metas para as quais, então, ele foi ali nomeado. Ué, gente, se ele é ineficiente no seu serviço, é claro que ele pode também, nesse caso aí, ser exonerado. Nesse caso, lembro, a iniciativa tem que ser do senhor governador e deve ter a autorização da Câmara Legislativa. O processo administrativo disciplinar contra o ouvidor. Esse processo, ele somente poderá ser instaurado tão somente pelo governador do Distrito Federal ou pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, tá? Então, somente por eles. E, evidentemente, também nós temos aqui uma outra situação que é interessante, que também deverá tal ser instaurado a partir da iniciativa deles ou em decorrência de representação também por parte da diretoria colegiada. Pode ser, então, que nesse caso, ou o senhor governador ou o senhor secretário do Meio Ambiente dê início, ou não, ou o início de tudo seja uma representação feita pela diretoria colegiada. Ocorrendo vacância no cargo, tá, de ouvidor no curso do mandato. Este será complementado, então, por sucessor investido, tá? Que, no caso, exercerá pelo prazo remanescente, sendo admitida ali, mais uma vez ali, a sua recondução. Fica assegurado ainda ao ouvidor a participação em todas as audiências públicas e também em consultas públicas promovidas pela DASA. E por fim eu quero nesse momento falar sobre a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral ainda está dentro da diretoria colegiada, tá? Então vamos lá, olha, compete à Secretaria-Geral, tá? Prestar o apoio técnico e administrativo à diretoria colegiada da organização. Gente, é o que faz então a Secretaria-Geral. Cuida da parte administrativa da diretoria colegiada, ok? Bem, com isso chegamos ao fim então de mais uma aula. Graças a Deus avançamos bastante, entendemos o todo, né? Então nós tivemos uma clara noção sobre a diretoria colegiada. Tenho certeza que todos vocês agora, qualquer coisa que eu pergunte sobre diretoria colegiada da DASA, vocês irão responder. Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau. Bem, pessoal, essa então foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula importante, uma aula sobre a Lei 4285/08 do DF. Falei sobre a diretoria colegiada da DASA. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.